Convido-os a embarcar comigo em uma jornada através de uma das narrativas mais intensas e emocionantes da Bíblia, a história de Davi e Batseba. Este relato não apenas explora os temas do pecado e suas consequências, mas também ilumina os caminhos do arrependimento e da redenção. Através dos altos e baixos desta história, podemos aprender valiosas lições sobre a misericórdia e a justiça de Deus. Nos tempos em que os reis costumavam liderar suas tropas em batalhas, Davi permaneceu em Jerusalém. Foi numa tarde ociosa que ele, passeando pelo terraço de seu palácio, avistou uma mulher banhando-se. Era Batseba, esposa de Urias, o hitita, e sua beleza capturou imediatamente a atenção do rei. Em vez de desviar o olhar, Davi cedeu ao desejo. Aqui observamos um ponto crucial. A ociosidade pode levar à tentação. Davi, um rei guerreiro, optou por não ir à batalha, escolhendo a passividade. Essa escolha inicial abriu a porta para um caminho perigoso. Ao invés de se engajar nas responsabilidades que Deus lhe havia confiado, ele se permitiu ser distraído por desejos mundanos. Apesar de saber que Batseba era casada, Davi enviou mensageiros para trazê-la ao palácio e cometeu adultério com ela. Este momento de fraqueza foi um grave pecado contra Deus e um desrespeito profundo ao vínculo matrimonial de Urias. Davi, em sua posição de autoridade e responsabilidade, caiu no engano do desejo carnal, desconsiderando sua lealdade a Deus e a seu povo. Este episódio nos ensina sobre a fragilidade humana e como, mesmo aqueles que são considerados justos, podem cair em pecado quando não guardam seu coração e mente. Davi, um homem segundo o coração de Deus, permitiu que um momento de fraqueza o levasse a um ato que teria repercussões devastadoras. A história se complica quando Batseba envia uma mensagem a Davi: "Estou grávida." O pecado de Davi, que ele talvez esperasse ser um segredo, agora exigia uma solução. Em vez de confessar seu erro, Davi optou por esconder seu pecado, um erro que o levaria a tomar decisões ainda mais sombrias. Este é um ponto de virada crucial na história. Em vez de buscar o perdão de Deus imediatamente, Davi escolheu tentar encobrir seu pecado, algo que frequentemente leva a ainda mais pecado e destruição. Este é um lembrete para todos nós sobre a importância da transparência e da confissão imediata quando falhamos. Davi chamou Urias de volta do campo de batalha, com a esperança de que ele fosse para casa e passasse a noite com sua esposa, disfarçando assim a paternidade da criança. No entanto, Urias, demonstrando uma integridade admirável, recusou-se a voltar para casa enquanto seus companheiros estavam em combate. Diante dessa nobreza, o plano de Davi falhou. Urias mostrou uma fidelidade e uma honra que contrastaram fortemente com a falha moral de Davi. Esta situação não apenas aumentou a pressão sobre Davi, mas também demonstrou como o caráter íntegro de uma pessoa pode realçar ainda mais a gravidade do pecado de outra. Desesperado, Davi elaborou um plano mais sinistro. Ele enviou Urias de volta ao campo de batalha com uma carta para Joabe, seu comandante, instruindo-o a colocar Urias na linha de frente da batalha mais violenta, onde certamente seria morto. O plano cruel de Davi funcionou, e Urias morreu em combate. Este ato revelou a extensão da depravação em que Davi havia caído. Para proteger sua reputação, ele estava disposto a sacrificar a vida de um homem inocente. Este é um exemplo extremo de como um pecado não confessado pode levar a outros pecados ainda mais graves. Com Urias morto, Davi trouxe Batseba para seu palácio e a tomou como esposa. Contudo, os olhos de Deus estavam sobre esses eventos, e o Senhor ficou profundamente desgostoso com o que Davi havia feito. O pecado de Davi não poderia permanecer oculto diante do Altíssimo. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi. Natã contou a Davi uma parábola sobre um homem rico que, apesar de ter muitas ovelhas, tomou a única ovelha de um homem pobre para preparar um banquete para um visitante. Indignado com a injustiça, Davi declarou que tal homem merecia a morte. Natã então revelou a verdade: "Você é esse homem." Natã denunciou o pecado de Davi, lembrando-lhe de que Deus havia lhe dado tudo, e mesmo assim, ele tomou a esposa de Urias e provocou a morte de um homem inocente. As consequências seriam severas. A espada jamais se afastaria da casa de Davi, e o filho nascido de Batseba morreria. A coragem de Natã ao confrontar Davi nos mostra a importância dos profetas e líderes espirituais que são fiéis à palavra de Deus. Natã não hesitou em trazer a verdade à tona, mesmo diante do rei, e seu papel foi crucial para a reconciliação de Davi com Deus.
Este confronto foi um momento decisivo na vida de Davi, que o levou ao arrependimento e à busca pela misericórdia divina. Davi foi profundamente tocado pela reprovação de Natã e confessou: pequei contra o Senhor. Seu arrependimento é imortalizado no Salmo 51, onde clama a Deus por misericórdia, pede para ser purificado de sua iniquidade e busca um espírito renovado. Este salmo é um poderoso exemplo de como devemos buscar a redenção. O Salmo 51 é uma das expressões mais profundas de arrependimento na Bíblia. Davi clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece seu pecado e pede para ser purificado, não apenas externamente, mas internamente. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Enquanto refletimos sobre a profundidade do arrependimento de Davi, é importante lembrar que o verdadeiro arrependimento vai além das palavras. Ele exige uma transformação do coração. Davi compreendeu que só Deus podia restaurá-lo completamente e dar-lhe um novo começo. Este arrependimento sincero de Davi é um exemplo poderoso de como devemos responder quando confrontados com nossos próprios pecados. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre as histórias e ensinamentos da Bíblia, recomendo o Biblical Summary. Este material oferece uma explicação clara e abrangente da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir o Biblical Summary está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico. Apesar do arrependimento de Davi, as consequências de seu pecado foram severas. O filho nascido de Batseba ficou gravemente doente e morreu, conforme Natã havia profetizado. Este momento de dor e luto marcou profundamente a vida de Davi, mas também serviu como um ponto de virada para sua renovação espiritual. A perda do filho foi um duro golpe para Davi e Batseba. Eles lamentaram profundamente, mas também encontraram consolo um no outro em Deus. Esta tragédia serviu como um lembrete de que, embora Deus perdoe nossos pecados, as consequências de nossas ações podem ser duradouras e dolorosas. Após a morte do primeiro filho, Davi consolou Batseba, e ela deu à luz outro filho, a quem chamaram Salomão. O Senhor amou Salomão, e ele seria o sucessor de Davi, conhecido por sua sabedoria e por construir o Templo de Jerusalém. Este novo começo foi uma demonstração do poder redentor de Deus e sua capacidade de trazer bem mesmo das situações mais sombrias. O Salmo 51 é uma das expressões mais profundas de arrependimento na Bíblia. Davi clama a Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele reconhece seu pecado e pede para ser purificado, não apenas externamente, mas internamente. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito reto. Davi compreendeu que o verdadeiro arrependimento vai além das palavras. Ele exige uma transformação do coração. Ele sabia que só Deus podia restaurá-lo completamente e dar-lhe um novo começo. Este arrependimento sincero de Davi é um exemplo poderoso de como devemos responder quando confrontados com nossos próprios pecados. Apesar do perdão de Deus, as consequências do pecado de Davi foram sentidas por toda a sua família. Seus filhos enfrentaram conflitos e tragédias. Amnon, seu filho, cometeu um ato horrível contra sua meia-irmã Tamar, levando à vingança de Absalão, outro filho de Davi, que acabou matando Amnon. Absalão mais tarde se rebelou contra Davi, tentando tomar o trono, e morreu tragicamente na batalha. A história de Davi e Batseba não termina apenas com o pecado e a punição, mas também com a graça e a redenção. Deus mostrou sua misericórdia ao abençoar o novo casamento de Davi e Batseba e ao fazer de Salomão um grande rei. Este novo começo foi uma demonstração do poder redentor de Deus e sua capacidade de trazer bem mesmo das situações mais sombrias. A história de Davi e Batseba é um testemunho poderoso da justiça e da misericórdia de Deus. Ela nos ensina sobre a gravidade do pecado, a necessidade de arrependimento e a profundidade do amor redentor de Deus. Que possamos aprender com o exemplo de Davi e buscar viver vidas que honrem a Deus em todas as circunstâncias. Se você deseja aprofundar seu conhecimento sobre as histórias e ensinamentos da Bíblia, recomendo o Biblical Summary. Este material oferece uma explicação clara e abrangente da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O link para adquirir o Biblical Summary está no primeiro comentário fixado deste vídeo.
não perca a oportunidade de aprofundar seu conhecimento bíblico. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se você achou este conteúdo edificante, compartilhe com seus amigos e familiares. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificações para não perder nenhum de nossos futuros vídeos. Que Deus abençoe sua jornada de fé e conhecimento.